Salve, gente! Esse é o canal Pontos de Partida das Ideias e hoje nós estamos recebendo aqui um querido amigo nosso, que é o Eduardo Calado, que quem nos acompanha já conhece um pouco do currículo dele. Mas farei as honras de novo, salientando 3 linhas de informação sobre a trajetória. Ele é economista, doutor em economia pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e professor de economia da UFRRJ, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, instituição da qual, inclusive, ele já foi vice-reitor. Além dessas credenciais acadêmicas, o Calado também é um experimentado observador da cena política brasileira. E, por conta disso, diante desse terremoto que foi a semana que passou, com todos esses acontecimentos, né, que ocorreram, né, tais como a questão do filme biográfico sobre o Bolsonaro, né, um financiamento absolutamente irregular e ligações do principal candidato de oposição, que é o Flávio Bolsonaro, né, ligações com o Banco Master, ou seja, um verdadeiro cataclisma que ocorreu. Em função disso, toda uma certa tendência que havia, né, de equiparar as candidaturas nas pesquisas, nas sondagens de opinião, parece que essa tendência parece que está se modificando, né? Diante disso, eu gostaria de perguntar aí, antes de perguntar, inclusive, eu gostaria de agradecer, como sempre faço aqui, o tempo, a disponibilidade do Calado e perguntar, quer dizer, será que a candidatura do presidente Lula retomou as condições de favoritismo, caro Calado? A palavra é toda sua. Obrigado, Marcelo. Antes de mais nada, é sempre uma satisfação, uma honra participar desse programa. Acho que é a terceira ou quarta vez, acho que quarta, se não me engano, que participo. É um tema, eu acho que muito atual, importantíssimo, né? E a minha resposta, ela é afirmativa, e mais do que isso, eu diria até que, mesmo antes do que aconteceu nesse diálogo entre o candidato Flávio Bolsonaro e o banqueiro, hoje preso, né, Daniel Borcaro, minha opinião é que o presidente Lula era o candidato, continua sendo favorito desta eleição de 2026. E mesmo antes da pesquisa Quest, que houve uma inversão, né, na última pesquisa Quest do ano passado, do mês passado, havia uma leve vantagem, um empate técnico, mas com o Flávio à frente, né? A diferença mínima entre os dois. E agora, na última pesquisa Quest, que ainda não captou, né, o impacto dessa conversa do Borcaro com o Flávio Bolsonaro, inverteu-se e continua com empate técnico, do ponto de vista estatístico, né, que é 2 pontos percentuais para mais, 2 pontos percentuais para menos, né, essa é a margem de erro da pesquisa, mas, mesmo dentro do empate técnico, agora com o presidente Lula à frente das intenções de votos. Eu queria fazer um breve histórico aqui, Marcelo, do Lula, até porque nós temos que conhecer o candidato, os candidatos, o Lula e o Flávio, né? E farei, inclusive, um breve histórico de ambos, né? Como candidatos, né? O Flávio foi candidato a um cargo majoritário apenas uma vez, que foi para prefeito, né? Onde teve uma performance ruim, digamos, para dizer de maneira muito franca, não há outra avaliação que possa ser feita. E, num debate na Rede Globo, ele quase desmaiou, foi até socorrido pela candidata também, naquela época, à Prefeitura do Rio de Janeiro, Jandira Fegali. O irmão dele, né, o Carlos, depois até reclamou que ele não devia ter aceito isso, porque era comunista. Então, você veja o candidato que é o Flávio. Claro, vamos ter que analisar a situação em geral e também as pessoas em si. Quem são os candidatos? E aí eu queria rapidamente falar quem é o candidato Lula. Relembrar isso aqui. Essa é a 10ª eleição, será
né, a 10ª eleição depois da nossa redemocratização. Dessas 10 eleições, o Lula participou diretamente de 6 delas. Essa será a 7ª eleição que ele vai participar, né? Na primeira eleição após a ditadura militar, né, em 1989, 29 anos depois da última, que foi em 1960, foi uma eleição com 22 candidatos. E vários candidatos de peso, né? Além do Collor e do Lula, que foram os que disputaram no segundo turno, você teve o Brizola, que foi o terceiro colocado, o Lula, inclusive, venceu o Brizola uma vantagem muito pequena, né? A votação de Lula e de Brizola foram votações muito próximas. Repito, o Lula venceu por pouco, né? Uma pequena margem à frente do ex-governador Leonel Brizola. Tínhamos o Mário Covas, que na época era o grande nome do PSDB, não é? muito mais importante, com muito mais votos, por isso foi o candidato do que o Fernando Henrique Cardoso. Eu falo isso porque eu vou chegar no Fernando Henrique Cardoso em eleições futuras aí que nós vamos avaliar, as de 1994 e a de 1998. Então, continuando, quer dizer, tem o Brizola, tem o Covas, tem o Ulisses Guimarães, o grande, né, líder da oposição durante a ditadura militar, Aurélio Chaves, que tinha sido ex-vice-presidente, o Maluf, que tinha sido governador do maior estado do Brasil e candidato a presidente, perdeu para o Tancredo, a Fife Domingues, que era uma pessoa com força, e outros candidatos menores, Gabeira, Enéas, Roberto Freire, e alguns até que não chegaram nem a 1%. Esse aí que eu falei, Gabeira, Enéas e Freire, até que tiveram votações pequenas, mas não tão pequenas. Um desses, por um acaso, foi até o atual candidato Ronaldo Caiado, teve 0,7% nessa eleição. Hoje está com 4% nas intenções de voto, até conseguiu melhorar bem, né, depois de 37 anos, né, que separam a primeira eleição dessa nossa 10ª eleição pós-redemocratização. O partido do Lula, do PT, naquela época, tinha 16 deputados, Marcelo, 3% da Câmara. O PT arrecadava recursos para a campanha vendendo bottom, quer dizer, ou seja, uma situação precaríssima. Tem uma ideia, mostrar como é que foi a campanha, precaríssima, né? Mesmo assim, como uma campanha profissional, o Collor foi quem primeiro introduziu a questão de marketing, utilizar marqueteiros, uma campanha muito rica, depois todos acabaram indo na mesma direção, até o PT, né? Hoje a figura quem faz o marketing da campanha, o chamado, entre aspas, marqueteiros, são fundamentais. Mas quem usou isso foi o Collor, com muita eficiência. E mesmo assim, ele ganha com uma vantagem de 53% a 47%. Quer dizer, o Lula perde, mas quer dizer, foi uma derrota nas condições que ele enfrentou aquela campanha que muito honram, né? Quer dizer, mostrar uma capacidade dele, a força dele numa disputa eleitoral. As disputas seguintes, que foram de 1994 e 1998, o Lula perde ambas para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas eu diria que ele não perde para o Fernando Henrique Cardoso. Eu queria dar o quadro aqui do Brasil dessa época, né? Até porque o Fernando Henrique Cardoso, ele estava, olha, é verdade esta, todo mundo sabe, né? Ele estava com medo de ser candidato à reeleição ao Senado em 94. Ele tinha sido eleito senador em 1986, tinha 8 anos, né, de mandato, como é o caso de todos os senadores, e ele achava que devia ser candidato a deputado federal, porque não conseguiria nem votos para ser reeleito senador por São Paulo. E vai ser o presidente da República eleito 2 vezes. Porque, na verdade, quem vence a eleição de 94 é o Plano Real. Não vou me estender, porque senão esse áudio vai ficar muito, muito longo. Eu dou aula disso, né? Como você falou, sou professor de economia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A inflação era a principal preocupação e o que mais atordoava o brasileiro. Todos os brasileiros, de ricos a pobres, a muito ricos a muito pobres. Era uma chaga que todos lutavam para acabar. Tivemos 6 planos de estabilização, começar com o Cruzado, né? Cruzado, Bresser, Verão, Collor 1, Collor 2, até o Plano Real. Então, quer dizer, mais de 10 anos de uma inflação muito alta, de mais de 1000%. Não é o que as pessoas hoje, 4,5%. Os jovens de hoje, as pessoas que estão me assistindo, não têm a menor ideia do que é uma inflação de mais de 1000% ao ano, de mais de 30% ao mês, né? Essa era a realidade antes do Plano Real. E a verdade é que o PT também errou e atrapalhou mais ainda a candidatura do Lula a fazer críticas e dizer que não acreditava que o plano ia dar certo, até porque os outros também não deram, né? Foi o caso do Plano Cruzado e muitos outros, e vários outros.
E isso enfraqueceu mais ainda a campanha do Lula, fortaleceu mais ainda a campanha do Fernando Henrique, ou seja, o povo olhou, o Fernando Henrique é o que vai garantir aí o fim da inflação, que é o que mais desesperava o povo brasileiro, e, consequentemente, votou no Fernando Henrique. Ele ganha no primeiro turno com 50 e poucos por cento, o Lula tem em torno de 30%, haviam outros candidatos, né? E essa realidade se reproduz em 1988 também, com o estelionato eleitoral. O Fernando Henrique, ele percebeu que alguma coisa tinha que ser mudada no chamado Plano Real. E uma das coisas mais fortes no Plano Real era a chamada âncora cambial, que era a paridade do dólar com o real, né, o real um dólar, que permanece durante todo o primeiro mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele mantém isso durante a campanha, insinua que o Lula ia mudar, não é? Isso aí, de novo, faz com que ele vença, e aí, de novo, repito, o Lula perde para Plano Real / Fernando Henrique Cardoso, e no mês seguinte, Fernando Henrique Cardoso, sabendo que não podia mais manter aquele mesmo projeto, muda. Não vou também entrar nesse debate, senão perderia muito tempo. Ele sai das âncoras cambiais, monetária, fiscal, para o chamado tripé macroeconômico, que é a questão do dólar flutuante, dos superávites primários, das metas de inflação, não é? Que é um outro, mas que também continua mantendo, é verdade seja dita, né, a inflação sob controle, mas é um estelionato eleitoral, porque não foi isso que ele falou durante a campanha. Em dezembro, ele ganha no final do ano, em janeiro, quando toma posse, ele muda, acaba com o câmbio fixo, adota o regime de câmbio flutuante e o dólar passa dos R$2, depois recua, mas passa dos R$2. A verdade histórica é essa. Bem, aí vamos para a próxima campanha, Marcelo, que foi a quarta campanha presidencial, de novo, o Lula, né, participou da primeira, da segunda, da terceira e da quarta. E aí ele vence, Marcelo, ele vence do Serra, né, não vou também aprofundar, no segundo turno com mais de 60% dos votos. No governo, ele enfrenta uma reeleição que é considerada difícil em 2006. Por que é considerada difícil em 2006? Porque você tem, em junho de 2005, no meio de 2005, o chamado mensalão, que foi uma coisa que fortíssima, né? A questão do mar de lama, aquela coisa toda, isso aí atingiu muito o PT, o grande quadro do PT, entre o Zé Dirceu, o Zé Nino e outros, eles são atingidos, e também o presidente Lula, sem sombra de dúvida. Tanto é que até é discutido a possibilidade de impeachment do Lula por conta desse caso. Vários políticos consideram que não era o mais adequado. Há uma frase famosa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que o melhor não era o impeachment, o melhor era deixar o Lula sangrar para vencê-lo fácil em 2006, que estava próximo. Isso aí foi em junho, no meio de 2005. No início de 2006, em março, uma outra situação difícil, que é com a saída do Palocci, também com o envolvimento de casos lá de irregularidade, quer dizer, prejudica mais ainda a imagem do presidente Lula, e mesmo assim, uma situação essa, já ainda no ano eleitoral, né, em março, em outubro, ele vence no segundo turno do candidato Geraldo Alckmin, hoje seu vice-presidente, com mais de 60% dos votos. Em 2010, ele não pode ser reeleito, indica a ex-presidente Dilma Rousseff, que era uma pessoa que nunca tinha sido candidata a nada, nem a vereadora de uma pequena cidade do Rio Grande do Sul, onde ela residia naquele momento, embora sua origem seja Minas Gerais, não é? Disseram que era uma loucura dele, um absurdo. Aí a expressão também foi essa, para quem se lembra, né? É como se tentar eleger um poste, não é? Vote no poste porque o Lula apoia o poste. E venceu. Venceu do José Serra, que é um bom candidato, com 56-44, que é 12% de voto de frente. E, nesse caso, embora ele não fosse o candidato direto, né, a candidata foi ela, quem foram para os debates foi ela. Agora, a campanha foi feita com ele, quem correu lá o Brasil inteiro foi ele, os comícios dela, ele estava junto, era mais aplaudido do que ela. Então, evidentemente, uma campanha também que, de certa forma, eu diria que ele tem parte da vitória foi dele, diferente da campanha seguinte, da eleição seguinte, que é 2014, que aí realmente a candidatura é da Dilma, ela que faz, ela que organiza, ela queria vir até muito mais difícil. Ela ganhou com 12% de vantagem percentual, pontos percentuais. Em 2010, em 2014, ela ganhou com 3%, quer dizer, uma eleição bastante apertada. Não vou também entrar na história, que aconteceu em 2016, o impeachment da ex-presidente Dilma, isso é história também, senão me alongo muito aqui. Vamos nos ater às eleições. 2018, o Lula era favorito, todas as pesquisas indicavam isso, não é impedido de
de concorrer à eleição por um golpe dado aí, eu vou chamar de golpe também, feito pelo atual senador Sérgio Moro e mais outras pessoas, lá, o Deltan e outros, ex-procurador, Deltan Dallagnol e outros, impedem o Lula prendem, impedem de ser candidato. Mesmo assim, o apoio que ele dá ao ex-candidato Fernando Haddad faz com que o Haddad tenha uma votação respeitável, 45%, o Bolsonaro tem 55%. Bolsonaro vence, aí nós vamos para a 8ª eleição presidencial desde a redemocratização, onde Lula é candidato pela oposição, Marcelo, com o Bolsonaro no governo, e usando o governo de maneira, entendeu? Usando e abusando, eu diria até passando dos limites legais para a utilização do governo, extrapolando esses limites legais. E essa é verdade inclusive reconhecida posteriormente pelo Tribunal Superior Eleitoral. E é isso que explica, Marcelo, a recuperação do então presidente e candidato Jair Bolsonaro no ano de 2022, onde ele inicia o ano com uma diferença muito grande do Lula, e vai diminuindo essa diferença ao longo do tempo, e vai diminuindo usando o governo. A verdade é essa. Como ele conseguiu isso? Não foi pelo discurso dele, não foi pela participação dele nos debates, não foi pela estratégia de marketing dele, bons marqueteiros. Não, porque isso aí o Lula também tinha. A verdade é essa. Nesse caso, eu vou até usar uma expressão jurídica, né? Nesse caso, havia a chamada paridade de armas. Os dois tinham, entendeu? Mesmas condições. O que quebrava essa paridade de armas é que o Bolsonaro estava no governo, ele tinha caneta, tinha o poder e podia usar o governo. E o Lula não. E ele fez isso. E com isso ele conseguiu diminuir a grande diferença que ele tinha do Lula. Mesmo assim, graças à enorme capacidade do Lula, né, como candidato, vencemos a eleição, mudamos a história. Se o Bolsonaro vencesse, eu sempre falo isso, podíamos hoje estar caminhando, ele tentou um golpe perdendo, imagina se tivesse vencido, né, com a maioria do povo brasileiro votando nele. Então, nos afastou do pior, de uma situação que podia voltar a um passado tenebroso que nós já vivemos, eu e você, né, sabemos como é. As pessoas mais jovens também não só saibam disso através de livros e filmes, como ainda estou aqui para falar de filme, né? Depois vou chegar no filme do Flávio Bolsonaro com o Borcaro, né? Esse filme aí que eles estão fazendo, né? Dark Horse, quer dizer, fazendo. Um pagando e o outro facilitando, né? Quer dizer, que nem tem também clareza se esse dinheiro realmente, todo ele foi para o filme. Mas isso é uma questão criminal, como o Lula diz, de polícia, que vai ser investigado, e pode piorar mais ainda a situação do Flávio Bolsonaro, dependendo do resultado dessa investigação, de para onde foi todo o dinheiro inicialmente destinado para esse filme. Mas, voltando aqui, então, você tem a vitória do Lula, apesar de toda essa condição desfavorável, quer dizer, aí não há paridade de armas, o Bolsonaro tem o governo, e aí temos aí o governo do presidente Lula, que é um governo, aí também, muito rapidamente, eu não vou me estender nesse ponto, muito melhor do que o governo do Bolsonaro. Isso será mostrado na campanha. E vou chegar também no que é a realidade, o que é a percepção da realidade, né? O que é a realidade? A inflação melhorou, a inflação média do Bolsonaro, isso são números, 6,2, em média. Como toda média, tem anos que ela foi um pouco acima disso e anos que foi abaixo disso, mas em média 6,2% ao ano. A nossa inflação atual, nesses 3 anos, dá 4,5% e vai continuar nisso, acho até que vai baixar um pouquinho para 4,4%, 4,3%. Mas não importa, vamos fechar aqui mais ou menos em 4,3%. O crescimento do PIB foi baixíssimo no governo do Bolsonaro, 1,4%, não é? O governo Lula 1 e 2 foram um PIB acima de 4% em média. Não fosse a crise de 2008, 2009, o segundo governo do Lula teria um PIB em média de 6%, porque ele teve 5,2% num ano, 6,3% no outro, 0% por causa da crise, né, dos títulos hipotecários, perdão. Americanos, que atingiu o mundo inteiro, os Estados Unidos teve uma depressão de 3,5%, ou seja, menos de 3,5%, nós ficamos no 0 a 0, e mais 7,5% no último ano, quer dizer, 5, 6, 7,5%, tirando lá o ano que teve uma crise mundial. Então, quer dizer,
E esse governo do Lula, cara, com todas as dificuldades, tem um crescimento médio do PIB de 3%, que não é pequeno. Entendo bem, está entre os 3% hoje, os 20 maiores países que mais crescem, não, estão nesse, nós estamos entre esses 20. Por quê? Porque não tem mais aquela realidade de crescimento de 10%, 11%, 12%, como foi o caso da China, nós mesmos, né, na época no passado, aí, nos anos 70. Hoje, quem cresce mais é a Índia, com 6,7%, um pouco abaixo de 7%. A China cresce a 5%, 5,1%, 5%. Quer dizer, então, um crescimento de 3% não é um crescimento desprezível. E muito maior do que o do Bolsonaro, que foi de 1,1%. E vários outros índices, quer dizer, Bolsonaro levou o Brasil de novo para o mapa da pobreza, o Lula tira, temos o menor patamar um recorde, né, de desemprego, o menor desemprego da história do Brasil, uma maior renda da história do Brasil, aumento real de salário mínimo, aumento real dos salários, quer dizer, aumento real da renda. O que é um aumento real? Aumento real é quando você tem um aumento acima da inflação. Porque se eu ganho 10 e tenho uma inflação, sei lá, de 10 mil e tenho uma inflação de 10%, eu preciso de 11 mil no final do ano para comprar as coisas e serviços que eu comprava no início do ano com 10 mil. Agora, se o meu aumento é de 10%, eu não ganhei nada, eu não fiquei mais rico 10%, eu simplesmente equiparei, quer dizer, eu ganhava 10 no início do ano, estou ganhando 11 no final do ano, mas é o que eu preciso para ter a mesma vida que eu tinha. Agora, se eu tenho um aumento, em vez de 10%, de 20%, eu vou de 10 mil para 12 mil, o que acontece na minha vida real é que, no final do ano, com 11 mil eu compro tudo, bens e serviços que eu comprava no início do ano, e ainda me sobram R$1.000, quer dizer, eu fiquei mais... É o que acontece com os mais pobres, é o que aconteceu com o salário mínimo, é o que aconteceu com o salário médio, e aconteceu com a renda média. Isso são dados, são números, isso vai ser mostrado na campanha. E o Lula sabe disso e vai usar isso. A pesquisa Quest, a última, antes da questão aí do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, né, dos diálogos, né, da gravação, expostos, já havia mostrado uma recuperação do Lula, porque na anterior, dentro, claro, do empate técnico, o Lula estava um empate técnico, mas com o Lula um pouco atrás do Flávio Bolsonaro. Agora continuou com empate técnico, mas com o Lula um pouco à frente do Flávio Bolsonaro. A situação, inclusive, da avaliação do governo é que foi bem melhor. Antes tem uma diferença de 9 pontos, agora tem uma diferença de apenas 3 entre aprovação e reprovação, que é um empate técnico, e que pode mostrar até que a maioria aprova. O que é um empate técnico? A aprovação, se não me engano, está num patamar de, sei lá, 40 e... Eu tenho uma parte que não... Também não vou chutar aqui. 43, e reprovação está 41, então, quer dizer, uma coisa assim, mas se você botar 2% para mais de um e 2% para menos de outro, a aprovação supera a reprovação, né? Na realidade, pode ter... Deixa eu ver se eu acho aqui em algum lugar. Assim, a aprovação está em 41 e a reprovação está em 42. Sim, só que a aprovação com a margem de erro ela pode ser 43, e a reprovação com a margem de erro pode ser 40. Então, quer dizer, pode estar 43 a 40, na verdade. Quer dizer, mais a população com mais aprovação do que reprovação do governo Lula. Isso é apenas um dado. Mas diminuiu bastante. Antes eram 9 pontos percentuais, agora 3. E por que isso? Não tem nada a ver com a gravação. Inclusive, a pesquisa Quest mostrou, uma das coisas que mais impactou isso foi a questão do desenrola. E também a participação do Trump nos Estados Unidos no encontro com... Perdão, do Lula nos Estados Unidos no encontro com o Trump, né? E isso foi um pouco depois da reprovação da indicação do ex-presidente Lula do advogado Messias, né? Jorge Messias, que várias manchetes disseram que acabou o governo. Vejam só, acabou o governo Lula, e ele, nas pesquisas seguintes, está melhor, tanto como candidato, como a avaliação do governo. E por quê? Porque ele agiu acertadamente, né? Como governo, quer dizer, imagina, o Zelensky que foi humilhado pelo Trump, o presidente da África do Sul também, e ele consegue um encontro que ele sai de lá como um estadista que é. O estadista que ele é. E o desenrola, Marcelo, só para você ter uma ideia, melhorou a avaliação do governo e foram gastos 1 bilhão. E vão ser gastos quase 30 bilhões. Não gastou nem 5%, gastou 3% ainda do que vai ser gasto.
E não é só o desenrola, Marcelo. Você tem uma série de coisas. Crédito para taxista, crédito para motorista de app que vai ser defendido. O FGTS vai disponibilizar mais de 8 bilhões para os trabalhadores poderem sacar essa imposto, né, que chamam, entre aspas, taxa das blusinhas, que reduziu bastante, não zerou, como era no passado, mas reduziu bastante, que de novo vai melhorar a situação da população que usa, que compra, mais pobre que compra isso. Então, essas medidas são medidas que vão ter efeito, outras medidas aparecerão, ou seja, o Lula vai usar o governo cada vez mais, e vai. Então, por isso, mesmo quando foi detectado pela pesquisa Quest, que é um instituto sério, que o Lula estava empatado, dentro da margem de erro, com o Flávio, mas com o Flávio um pouco à frente, mesmo nesse momento, na minha opinião, o Lula era o candidato favorito. Continua sendo. Só que agora, em minha opinião, ele ficou mais favorito. Porque, obviamente, essa questão dos diálogos entre o Flávio Bolsonaro e o Vorcaro fizeram efeito. A Atlas fez uma pesquisa, não sei se foi por telefone, não li ainda o critério da pesquisa, mas fez pesquisa, e que também não é um instituto que deve menor, que não deve ser considerado, né? Ele é um instituto sério, tão sério quanto o Quest, Datafolha, IPEC, não é um instituto respeitado e confiável nesse sentido, né? E que fez uma avaliação, repito, talvez por telefone, até pela exiguidade do tempo, para sentir, né? E o que deu foi que o Lula abriu uma margem de quase 7 pontos percentuais à frente do Flávio. 49,1 a 42 alguma coisa. 49,1 Lula, 42 alguma coisa o Flávio, quase 7% percentuais à frente do Flávio por causa do que aconteceu. Para não me estender, que eu falo demais, aí acaba, às vezes, sendo difícil, né, para o programa, que é um programa mais curto, até o objetivo do programa é esse mesmo, né, uma coisa, iniciar um ponto de partida, né, uma coisa muito elaborada, muito demorada, que aí você pode elaborar de maneira mais aprofundada, é uma coisa que tem que ser aprofundada, é claro, mas dentro de um espaço de tempo mais curto, para que as pessoas, como é hoje o mundo moderno, né, cada vez mais as pessoas querem respostas mais curtas, o mundo, hoje em dia, está muito acelerado, mas é a realidade que nós vivemos. Nesse sentido, Marcelo, só para terminar, queria dizer que é claro que o que aconteceu reforça mais ainda o favoritismo do Lula, não é? Acho até que até também, de novo, para falar de um filme, né, o Flávio já mostrou, né, que ainda estou aqui e vou permanecer aqui, né, o que ele disse, né, a família Bolsonaro prefere perder com o Flávio, com um Bolsonaro, que não seja Michele, tem que ser um filho. O Eduardo não pode, que está nos Estados Unidos, até com situação jurídica cada vez pior, né? O Carlos, todos sabem que para a candidatura de presidente ele é muito difícil, tem dificuldade de relacionamento, né? O Flávio, nesse sentido, até é um candidato melhor do que o irmão, né? Não há outra alternativa para o clã Bolsonaro, senão a manutenção da candidatura do Flávio, mesmo que seja para perder. Isso é o que eles consideram que perde por um lado, mas, por outro lado, eles mantêm a extrema-direita e a direita em torno deles, né? Deles eu falo Bolsonaro, porque, por exemplo, seria uma candidatura do Tarcísio, que eles poderiam perder para o Tarcísio, e por isso o candidato é o Flávio e não o Tarcísio. E, nesse sentido, eu considero que, provavelmente, claro, as coisas podem mudar, mas provavelmente o Flávio continuará sendo candidato e o Lula é o favorito. Claro, pode acontecer alguma coisa lá na frente, mas, mesmo que aconteça, eu acho que ele tem capacidade, condições para reverter, e já reverteu várias vezes situações difíceis. Falei desse histórico aqui, é a décima eleição que ele vai que existe no nosso Brasil, no nosso país. É a 7ª que ele vai participar, e por esse conjunto de coisas que eu falei, eu não tenho dúvida de afirmar. Ele era favorito, continua favorito e agora está mais favorito do que antes. Muito bem, caro Calado, que essa tendência se afirme, porque é decisivo
decisiva a vitória de Lula nesse quadro incerto em que o Brasil se insere na arena mundial. Muito obrigado, viu? E você já está, desde já, convidado para vir aqui. Essa certa foi a quarta, quinta, sexta, e vai por aí. Volte, ok? Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Como eu falei, é sempre uma satisfação e uma honra participar aqui do programa. Muito obrigado. Então, como sempre faço, vou me despedindo aí de vocês. Peço que quem gostou, curta. Quem curtiu, se inscreva no canal. E quem se inscreveu, chame os amigos para conhecer nosso trabalho. Até a próxima.